Olá, esta é a aula 2 do tema 15, que é o tema movimento dos projéteis. E a aula 2 tem esse título, Equações básicas do movimento dos projéteis e a trajetória. É isto. Então vamos à questão da escolha do referencial. Eu preciso de um referencial. E esse referencial, ele é de tal forma, lembrando sempre, que ele é preso à Terra. Ou seja, aqui eu tenho a superfície terrestre, e eu escolho esse referencial de tal forma a que o eixo Y é perpendicular à superfície e o eixo X é tangencial à superfície. Então, aqui eu tenho o eixo Y e aqui eu tenho o eixo X. É sempre bom lembrar. Eixo X e eixo Y, tal qual está aqui. X0 é a coordenada X no instante de tempo t igual a 0. H é a coordenada Y no instante de tempo t igual a 0. E aí eu tenho as condições iniciais que eu chamei antes de V0x e V0y, componente x e y do vetor velocidade. Então, aqui está a escolha do referencial e as condições iniciais, claro, nesse referencial escolhido aqui. Agora, vamos, de novo, estou ressaltando aqui, a questão da escolha do referencial, bem como das condições iniciais. Eu tenho aqui, em relação ao eixo X, aqui é o eixo Y, aqui está a superfície terrestre. Eu sempre tomo perpendicular à superfície terrestre. Esse eixo é um eixo horizontal, o eixo X, e esse é um eixo vertical. E aí tenho, no instante de tempo t igual a 0, a coordenada do objeto que é lançado, a coordenada y é h, e a coordenada x igual a x0. Aqui eu tenho as componentes x e y do vetor velocidade. Então, eu preciso dessas informações, quais sejam x0, y0, que é igual a h, a altura do qual ele é lançado, V0x e V0y. Eu preciso de 4 dados. Esse x0, eu posso escolher ele igual a 0, trazendo a origem do referencial para esse ponto aqui. Muito bem. De forma que, aqui está a escolha do referencial. Veja que a aceleração da gravidade é para baixo. Então, a força, agora em termos de vetores, é menos m vezes g vezes j, que é um versor para cima, j. Ou seja, Fy é igual a menos mg. Por quê? Porque g está para baixo. A força é m vezes g. Então, a força está para baixo. No entanto, Fx é igual a 0. Olha só que beleza, escolhi o referencial para isso, para fazer Fx igual a 0. Que agora, a solução da equação de movimento está aqui. O resultado é esse. Pode-se provar que, na horizontal, a gente tem que dividir o movimento na horizontal, e na vertical. O que estamos vendo aqui? É que na vertical, o Galileu entendeu isso. Na vertical, o movimento é um movimento uniformemente variado. Na horizontal, o movimento é um movimento uniforme. É isto. E aqui tem as equações para o movimento uniforme.
a velocidade é constante ao longo do eixo x. Logo, x é igual a x0 mais v0x. A gente, em geral, faz t0 igual a zero. Não precisa de todo esse preciosismo, não, né? Sempre posso fazer t0 igual a zero. t0 igual a zero significa que eu começo a contar o tempo a partir do instante que a bala é lançada, ou que o projétil é lançado, ou que o corpo é lançado. Ao longo do eixo y, o movimento é uniformemente variado. O que significa que a aceleração ao longo do eixo y é constante. Então, Vy é igual a V0y menos gt. E y de t é igual a y0 mais V0xt, né, menos gt2, né, simplificando as equações. Então, aqui eu tenho as equações. São essas equações. O aluno tem que entender estas equações, né? Uma equação para descrever o movimento na vertical e uma equação para descrever o movimento na horizontal. Dois conjuntos de equações. Para cada tempo, eu vou achar a componente x da posição e a componente y do vetor posição. Agora estamos prontos para determinar a equação da trajetória, né? Olha só. Desta primeira equação aqui, vamos olhar para essa primeira equação. Veja, eu posso escrever essa equação como x igual a x0 mais v0x e agora vezes t, simplificando, eu estou fazendo t0 igual a zero, né? Veja, então, se quisesse, também poderia manter o t0 lá, né? Tanto faz. Com t0 ou sem t0, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Agora, substituo de volta nessa equação aqui. Agora, eu substituo nessa equação. Onde tem t menos t0, ou onde tem t, eu coloco aquela expressão. Olha só que coisa curiosa. O que resulta aqui? Que equação é essa? É a equação de uma parábola. Galileu percebeu isso. De forma que a trajetória é uma parábola. Na realidade, é um marco de parábola, porque é uma parte da parábola, né? Então, vamos ver essa animação aqui, a gente vai ver que a trajetória realmente é uma parábola, tal qual é previsto pela teoria. Animação, Mário. De forma que a trajetória é um arco de parábola. Essa é a primeira coisa que a gente entende. E esse arco de parábola vai desde esse ponto onde o projétil é lançado até este ponto. Aqui eu tenho esse arco de parábola, aqui, tá vendo? Esse desenho aqui, essas linhas, né, olha, interrompidas, aqui está a trajetória. E essa curva é uma parábola, segue uma trajetória parabólica. Galileu já entendera isso há muito tempo atrás.